Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de abril de 2023, são 8 horas da manhã e vem à tona uma bomba. Antes de mais nada, sobre tudo que há para falar sobre a ordem de prisão de Tacla Duran por um desembargador do famigerado TRF4, aliado de Moro e inclusive ligado até à família do escritório, que é sócio da mulher de Moro. Nesse caso todo complicado, sobressai um fato inquestionável: a prisão de Tacla Duran, decretada por esse desembargador morista, amigo de Moro, ligado umbilicalmente a Moro, lá do TRF4, aquele tribunal que julgou Lula em segunda instância pelo caso do triplex, como Moro queria e aumentou inclusive a pena de Lula. Esse caso agora está totalmente fora da legalidade, porque o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, mandou suspender todas as ações contra Tacla Duran. Então não é um juiz de segunda instância que poderia desfazer o que fez o ministro do STF. Ou seja, a ordem de prisão contra Tacla Duran é ilegal. Veja só a matéria do jornal Estado de São Paulo. Antes de deixar o STF, Lewandowski reafirmou suspensão de ações e de decisões contra Tacla Duran. O TRF4 determinou a prisão do ex-advogado da Odebrecht. Poucos dias antes de se aposentar, em 4 de abril, Lewandowski assinou um despacho em que reafirmava que as duas ações penais contra Rodrigo Tacla Duran estavam suspensas e escreveu que todos os demais incidentes processuais a elas relacionadas, inclusive aqueles de iniciativa de terceiros, deverão permanecer sem que seja proferida nenhuma decisão. Ainda assim, Marcelo Malucelli, do TRF4, amigo de Moro, decidiu pela prisão do ex-advogado da Odebrecht e, sem Lewandowski na cadeira, uma reclamação da defesa de Tacla Duran ao STF, que iria colocar as coisas nos eixos, ficará à espera do sucessor de Lewandowski, ou seria redistribuída na corte. Ocorre que Lula volta da China e, segundo diz a imprensa, já vai nomear o sucessor de Lewandowski. É bom que ele faça isso, logo para evitar que se procrastine uma investigação que já está bombando no STF, como você vai ver agora. A prisão de Tacla Duran é ilegal e o caso do sogro, pai do sócio, namorado da filha. Veja a ligação desse juiz que decretou a prisão do Tacla Duran e que suspendeu o confisco de carros de luxo de Eduardo Cunha e soltou o doleiro e o CEF quando o juiz da Lava Jato mandou prender. Tudo em sintonia com o que deseja Moro. Esse juiz ele age no TRF4, aliás, o TRF4 continua agindo a mando de Moro. Aí o Reinaldo Azevedo ele diz aqui: vocês estão sabendo a esta altura que o desembargador Marcelo Malucelli, do TRF4, mandou prender de novo o Tacla Duran, ordem que tinha sido revogada pelo Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e Malucelli é o relator dos casos relativos à Lava Jato. Relembremos, em depoimento prestado a Apio, Duran reiterou a acusação de que foi vítima de extorsão praticada por Carlos Zuccolotto, compadre de Moro e ex-sócio de sua mulher, e agora a deputada Rosângela Moro. Um problema, conforme revelou Lauro Jardim no Globo, o desembargador, o tal do Malucelli, ele é pai de João Eduardo Barreto Malucelli,
sócio de Moro e de sua mulher no escritório Wolf Moro, Sociedade de Advogados. Mais ainda, é namorado da filha do agora senador, e isso caracteriza impedimento ou suspeição. Então vejam bem, além do caso de aquela decisão não poder ter sido proferida, ainda tem uma ligação muito íntima entre esse juiz e o Sérgio Moro. Porém, a situação do Moro e do Dallagnol complicou muito. Em inversão de papéis, Moro se tornou alvo de investigações do STF e da Polícia Federal. O mesmo caso atinge outro ícone da Lava Jato, o ex-chefe da Força Tarefa e hoje deputado federal Deltan Dallagnol. E aqui a Veja elenca uma série de fatos que mostram que a investigação contra Sérgio Moro no STF está quente, já começa a bombar e vai muito longe. No fim do ano passado, o Moro demonstrava preocupação com a conjuntura das urnas. Ele achou que sob Lula ele iria ser chamado à responsabilidade pelos seus atos durante a Lava Jato, que foram sobejamente condenados pela justiça, pela cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Àquela altura ele já havia experimentado o desmoronamento da imagem de herói. E a decisão de ingressar no ministério de Bolsonaro manchou a imagem, a reputação do Moro. Na verdade, acabou com a reputação do Moro como juiz isento, né? Ele perdeu essa imagem, tornou-se um agente político. Fatos recentes demonstram que a previsão de Moro sobre a proximidade de uma tempestade política perfeita era verdade. Nos últimos dias, questionamentos sobre ele atingiram um novo patamar com a decisão do STF que deixou a um passo de se tornar investigado na corte por suspeita de crimes como extorsão. Como o Blog da Cidadania falou muitas vezes e muitos outros vêm falando, as provas de Tacla Duran contra Moro são arrasadoras e tem até áudio no meio e envolvem Dallagnol fortemente. E isso é o que está fazendo com que se movam tantas peças no tabuleiro, porque realmente a investigação de Moro no STF, ela vai se tornar uma bomba e pode aguardar que Moro e Dallagnol finalmente vão responder pelos seus crimes, que não são poucos. E a Polícia Federal usa o modelo da Lava Jato para investigar mais 500 suspeitos da tentativa de golpe. O UOL apurou que foram identificadas outras 500 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos, e entre elas há financiadores, organizadores e pessoas que invadiram e depredaram a sede dos três poderes. Para agilizar a apuração, a Polícia Federal criou um grupo de investigação da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. E ao menos 15 policiais participam desse grupo. Petistas alertam Lula sobre os riscos de adiar a indicação ao STF, porque deixar o STF com 10, por exemplo, no caso da investigação contra Moro, vai permitir que o Moro saia pela tangente, porque vai ficar parado o processo sem que tenha um novo ministro para herdar esse processo no STF. E as denúncias contra Bolsonaro e Trump têm pontos em comum. Bolsonaro e Trump enfrentam processos semelhantes sobre ataques às instituições. Aliados de primeira ordem, Trump e Bolsonaro se viram no epicentro de processos judiciais após deixarem a presidência. Os dois dividem o mesmo alinhamento político, no entanto, convivem com cenários judiciais e legislativos distintos. Com a manifestação do Ministério Público Eleitoral a favor da inelegibilidade, na verdade a situação do Bolsonaro é muito pior. Vamos resumir aqui para você. A situação do Bolsonaro é muito pior que a de Trump, porque os crimes do Bolsonaro são impensáveis. Imagine você, num país como os Estados Unidos, o Trump roubar joias que a presidência ganhou de presente. Só por aí você já imagina as diferenças. E os dois estão complicados porque eles estimularam ataques aos poderes constituídos, não é, a República.
mas o que pesa contra Bolsonaro é muito mais grave. E o bolsonarismo está pondo em polvorosa a Câmara dos Deputados. E eles prometem acerto de contas, tal, mas não têm conseguido. Eles têm mostrado despreparo diante de ministros e lacrações para a internet e levaram os bolsonaristas mais experientes a reclamar dos novatos na Câmara. Em outra frente, Lula diz que a China tem sido parceira preferencial e busca equilibrar a geopolítica. Ele se encontrou com o presidente da Assembleia Popular da China, Zhao Leji, nesta sexta-feira. Ele se encontrou, já foi, né? Lula também reforçou o papel da China nas relações comerciais com o Brasil. E reunião que teve joias para Bolsonaro, em que o Bolsonaro recebeu as joias, era uma reunião da Petrobras com a OPEP. E no meio da reunião, o Bolsonaro ganhou as joias. Há muito a investigar nesse caso. E o Alckmin, resumindo a notícia, ele pode sim ser candidato, talvez até a presidente em 2026. E mais, segurem essa bomba, com o aval de Lula. Vamos aguardar. E o sigilo cai e o governo do DF, Distrito Federal, diz que visita de Jair Renan não foi registrada. Note-se que a Secretaria de Esportes e Lazer admitiu que não registrou reunião de Jair Renan, filho 4 de Bolsonaro, e as suspeitas sobre tráfico de influência dele estão crescendo. Fique de olho nesse caso. E por fim, a defesa de Bolsonaro vai usar desculpas esfarrapadas no caso das joias. Aqui vão dizer que ele entregou as joias quando foi pedido, tal, mas não explica em nenhum momento essa defesa porque é que ele miguelou, como dizem por aí, as joias. Nesse caso, o Bolsonaro dificilmente vai ter como escapar de uma condenação. Quanto tempo vai demorar não se sabe, mas o fim disso aí é na cadeia. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.